que no dia 2 de janeiro deste ano, o nosso NEP completou 9 anos de estudos, completa 9 anos. Foram mais de 400 quartas-feiras. Passamos por momentos muito felizes, passamos por momentos difíceis, passamos por momentos de muito aprendizado, momentos assim de confraternização, sobretudo na época do frio, quando a Ritinha levava para a gente o delicioso chá de maçã, e alguém levava um bolo, uma bolachinha, chá de hortelã, e assim a gente passava aquelas noites frias estudando o Evangelho lá na casinha de oração. Até mesmo à luz de velas, porque quando nós estávamos estudando justamente a passagem sobre a tempestade, em que Jesus sossegou a fúria dos ventos, justamente naquela noite caiu um temporal com granizo e nós ficamos sem energia elétrica. E aí nós estudamos o Evangelho à luz de velas. Então nós temos, olhando, né, voltando para trás, desde que nós começamos com muitas dificuldades, assim, passando por momentos até que todos se habituassem àquela nova forma de estudar o Evangelho. Nós tivemos realmente momentos de muito aprendizado, momentos de tristeza, momentos difíceis, mas muito mais momentos de alegria, porque estudar o Evangelho deve trazer alegria, contentamento de alma para nós. Então, nós temos que agradecer a Deus por esses 9 anos do nosso NEP Eurípides Barçanufo. Eu agradeço muito a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos acompanharam e protegeram ao longo desses anos e que continuam nos acompanhando e amparando, e agradecendo pela companhia de todos, porque nós começamos com poucos amigos, com poucos participantes, e agora, nessa forma virtual, praticamente dobrou o número daqueles que... Você caiu, Malu? Acho que caiu. Pronto, voltei. Eu estava comentando da nossa alegria, dos nossos 9 anos, do nosso NEP Eurípides Barçanufo, agradecendo sempre muito a Deus por todos os bons momentos que passamos juntos, e também hoje é o nosso 27º encontro para o estudo de Paulo e Estevão, tá bom? Então, muito agradecer por todas as mais de 400 noites que tivemos estudando o Evangelho às quartas-feiras. E, como eu dizia, não sei se vocês conseguiram chegar a perceber ou não, a ouvir ou não, porque daí eu não estava vendo que eu tinha caído.
nós tivemos momentos de muita alegria, de contentamento, de tristeza. Alguns encontros foram desafiadores, mas os resultados não têm preço, né? Então, eu tenho saudade de quando também a gente fazia presencialmente, principalmente na época do frio, onde a Ritinha aquecia a gente com o chazinho de maçã, né, Ritinha? O chazinho de hortelã, as bolachinhas de maisena, às vezes algum bolinho, e isso era realmente muito gostoso. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o nosso NEP Eurípides Barçanufo e a todos nós, encarnados e desencarnados, que fazemos parte dele, tá bom? Então, para começar as nossas tarefas desta noite, a prece de abertura é por conta do Matias. Por favor, Matias. Boa noite a todos. Vamos agora manter-nos conectados com a espiritualidade maior, esquecer um pouquinho dos problemas pelo qual enfrentamos e faz parte da nossa evolução, para centrarmos aqui agora nesse estudo. Querido amado Mestre Jesus, nosso irmão incondicional de todas as horas, nossos benfeitores e mentores espirituais, pedimos permissão mais uma vez para podermos estudar, entender e exercer os ensinamentos que vamos ter no estudo de hoje. Que possamos, querido mestre, entrar em cada personagem que participou desse momento da história cristã e nos colocarmos qual a decisão que nós tomaríamos estando como a pessoa daquele momento, para que possamos sentir o que cada um deles passou e o que cada decisão nossa poderia e pode acarretar sobre as pessoas que estão à nossa volta. Por isso, mestre querido, nos dar-nos o maior discernimento de todo esse aprendizado. Aprendizado esse que pode mudar o mundo, mas é o mundo que está à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Matias. Vou compartilhar agora o texto. Nós estamos quase terminando o capítulo 8. Nós paramos aqui no parágrafo 35, pela numeração que eu tenho aqui, e justamente no momento em que Estevão, ou Gesiel, morre nos braços da irmã, ela segurando ele de encontro ao peito, e esta cena nunca mais saiu da memória de Saulo, e naquele momento, com aquela vaidade e extremo orgulho com que ele defendia as leis de Moisés, ele declara com a maior, parece que com o maior sangue frio, que estava tudo terminado entre eles, né? E aí Abigail responde, mas está tudo terminado entre nós por quê? E aí ele responde, nossa união tornou-se inexequível, ou seja, impraticável. Não posso desposar a irmã de um inimigo, de maldita memória para mim. Olha como ele se expressa. Fui infeliz escolhendo esta ocasião para tua visita a Jerusalém. Sinto-me envergonhado, não só diante da mulher com quem nunca mais poderei unir-me pelo matrimônio, como perante os parentes e amigos, pela situação amarga que as circunstâncias interpuseram no meu caminho. Ou seja, naquele momento, o orgulho e a vaidade feridos falou mais alto. Vamos ver, então, qual foi o rumo
dessa decisão de Saulo, percebendo, gente, a nobreza de espírito de Abigail, porque tanto ela quanto Jesiel eram espíritos daquele momento com muito mais sofrimento, eram muito mais sofridos do que o próprio Saulo. Então, vamos ver como Abigail conduz essa situação. Pode começar, é a Sônia que começa, né, Sônia? Pode começar. Boa noite. Boa noite. Abigail estava pálida e penosamente surpreendida. Saulo, Saulo, não tem vergonha perante meu coração. Jesiel morreu estimando-te. Seu cadáver nos escuta, acentuava com doloroso acento. Não posso obrigar-te a desposar-me, mas não transforme nossa afeição em ódio surdo. Sede meu amigo. Ser-te-ei eternamente grata pelos meses de ventura que me deste. Voltarei amanhã para a casa de... Nem mesmo as acarícias. Não quero que algum amigo nosso te considere um carrasco. Olha, que... Ainda defende Saulo, né? Ainda defende. Ela estava ela estava magoada. Ao mesmo tempo, ela defendia ele, né? Sim. Observando-a naquela generosidade humilde, o moço de Tarso teve ímpeto de estreitá-la ao coração, como se o fizera a uma criança. Quis avançar, apertá-la contra o peito, cobrir-lhe de beijos a fronte bondosa e inocente. Súbito, porém, vieram-lhe à mente os seus títulos e atribuições. Via Jerusalém revoltada, tisnando-lhe a reputação de amarga ironia. O futuro rabino não poderia ser vencido. O doutor da lei rígida e implacável, devia sufocar o homem para sempre. Mostrando-se impassível, replicou em tom áspero: aceito o teu silêncio em torno das lamentáveis ocorrências deste dia. Voltarás amanhã para a casa de Ruth, mas não deves esperar a continuação das minhas visitas, nem mesmo por cortesia injustificável, porque na sinceridade de nossa raça, os que não são amigos são inimigos. Na realidade, ele gostava muito dela. Sim. Mas aquele, como fala, o orgulho e o que as pessoas diriam, falou mais alto, né? Exatamente. A irmã de Gesiel recebia aquelas explicações com um espanto profundo. Então, abandonas-me inteiramente assim? Perguntou entre lágrimas. Não estás desamparada, murmurou inflexivelmente. Tens os teus amigos da estrada de Jope. Mas, afinal, por que odiaste tanto meu irmão? Ele foi sempre bondoso. Em Corinto nunca ofendeu a ninguém. Era pregador de malfadado carpinteiro de Nazaré. Esclareceu, contrafeito e ríspido. Além disso, humilhou-me diante da cidade inteira. Eita orgulho, não? Nem fale. O orgulho endurece o coração das pessoas, né? É. E assim, ó, aquela época, Jesus, eles tinham tanto ódio de Jesus, não? Sim,
exato. E justamente porque o que Jesus ensinava batia de frente com aquilo que eles lutavam para manter, que era o orgulho da raça judaica, era o orgulho dos judeus. Orgulho e o poder, né? Tanto é que o que ele falou aqui em cima, aqui, ó, para os de nós, na sinceridade dos de nossa raça, os que não são amigos são inimigos. Imagina então quando Jesus fala, ama o teu inimigo, ora por ele, pelos que te perseguem e caluniam. Estremeceu. Aí, quantas vezes vou perdoar aquele que faz alguma coisa contra mim? Então, mesmo que fosse judeu, se não fosse amigo, já era considerado como inimigo. E como inimigo, perdia todos os direitos que a raça judaica, vamos dizer assim, concedia aos seus cidadãos. Né? Então, realmente, a lei era bastante implacável nesse sentido. Né? A lei mosaica, não a lei de Deus. A lei de Moisés, a lei civil, imposta por Moisés. Tá? Abigail, compelida pela sinceridade das respostas, calou-se inteiramente. Sinceridade não, Sônia. Aqui para mim tá severidade. Ai, tá, Tá? desculpa. Compelida pela severidade das respostas, calou-se inteiramente. Ela ficou muda, né? Né? Falar o quê? Porque é o choque. Ela levou um choque, né? Porque que poder teria o Nazareno para atrair tantas dedicações e provocar tantos ódios? Até ali, não se interessara pela figura do famoso carpinteiro, que morrera na cruz como malfeitor, mas o irmão que lhe dissera ter encontrado nele o Messias, para seduzir um caráter cristalino como Gesiel, o Cristo não poderia ser um homem vulgar. Lembrava o passado do irmão para considerar que, no caso da rebeldia paterna, conseguira manter-se acima dos próprios laços do sangue para domesticar o genitor amorosamente. Aí ela já está começando questionar. aquele ponto de interrogação. Quem que será esse Messias? Sim. É? Ela conhecia muito bem o caráter do irmão. Né? Ou seja, Gesiel, pelo seu caráter e por tudo aquilo que ele conhecia das leis e da Torá e dos profetas, ele não iria se deixar seduzir por qualquer um. Qualquer um, verdade. Uhum. Então, com base nisso, ela já ficou com a pulga atrás da orelha. Uhum. Né? Pode continuar. Se tivera forças para analisar os atos paternos com o preciso discernimento, era preciso que aquele Jesus fosse muito grande para que a ele se consagrasse, oferecendo-lhe a própria vida a recobrar a liberdade. Gesiel, a seu ver, não se enganaria. Olha lá. Conhecendo-lhe a índole do berço, não era possível que se deixasse iludir em suas convicções religiosas. Sentia-se agora atraída por aquele Jesus desconhecido e odiado injustamente. Ele ensinara o irmão a bem-querer os próprios verdugos, que ele não lhe reservaria, pois ao seu coração sedento de carinho e de paz. As últimas palavras de Gesiel exercia sobre ela uma influência profunda. Isso. Então, ficou bem marcado, né, as últimas palavras dele. Abismada em profundas cogitações, notou que Saulo abrira a porta, chamando alguns auxiliares que se precipitaram por cumprir as ordens.
Em poucos minutos, os despojos de Estevão eram removidos, enquanto amigos numerosos cercavam o jovem par, expansivamente loquazes e satisfeitos. Que é isso? Perguntou um deles a Abigail, ao notar-lhe a túnica manchada de sangue. O sentenciado era israelita, atalhou o moço tarcense, desejoso de antecipar explicações, e, como tal, amparamo-lo na hora da extrema. É uma Ainda explicação. mentiu, hein? Hã? Ainda mentiu na frente dos amigos. Porque para os outros, né? É. É o tal do orgulho. Uhum. Um olhar mais severo deu a entender à jovem quanto devia conter as emoções próprias, longe e acima das ocorrências verídicas. Olha, o que ela teve que se segurar, não? Bem, exatamente. Quer dizer, fica quieta, né? Não abre a boca, porque aqui sou eu que mando no pedaço. Aqui quem manda sou eu. Quando foi do pai, ela se segurou também. Sim. E agora do irmão, pior ainda, né? É. Nem fale. Daí, a minutos, o velho Gamaliel chegara e alguns momentos de atenção, em particular, Saulo, disse bondoso, espero partir na semana próxima para além de Damasco. Vou descansar junto do meu irmão e aproveitar a noite da velhice para meditar e repousar o espírito. Já fiz a necessária notificação no Sinédrio e no templo. Acredito que dentro de poucos dias serás efetivamente promovido no meu cargo. Tá? É o que ele queria, né? Sim, exatamente. Era tudo que ele queria. Mas ele pagou caro por isso. Uhum. O Sim. interpelado fez um ligeiro gesto de agradecimento, cuja frieza mal disfarçava o abatimento que lhe ia na alma. Entretanto, prosseguia o generoso rabino solicitamente. Tenho um último irmão Pedro encontro. Essa confissão poderá escandalizar-te, mas sinto-me bem ao fazê-la. Acabo de receber sua visita, pedindo a minha interferência para que o cadáver da vítima de hoje seja entregue à Igreja do Caminho, onde será sepultado com muito amor. Sou o intermediário do pedido e espero que não me recuse. Dizeis vítima? Perguntou Saulo admirado. A existência de uma vítima pressupõe um algo que e eu não sou verdugo de ninguém. Defendi a lei até o fim. Olha o que ele está dizendo aqui. Você tá dizendo que Estevão foi uma vítima? Só existe vítima se existe um algoz. Ou seja, alguém que realmente tenha promovido o sentenciamento dessa pessoa. E ele dizia, eu não sou verdugo de ninguém, ou seja, eu não matei ninguém. Defendi a lei até ao fim. Esse era Saulo. Então, mas que lei não? É a lei dele. Por Moisés, porque para os judeus, Moisés era o máximo dos máximos. Nada poderia derrubar aquilo que Moisés tivesse falado. Mas aí a mistura, né, do que era realmente lei divina, daquilo que era lei humana. Mas poderia ter usado um pouco o coração, não? Exato. Mas aí, quando o orgulho fala mais alto, Sônia,
o pensamento, o raciocínio fica embotado, porque fica muito difícil vencer aquela dureza de coração, não tem argumentação, não tem como. E ele ainda deixa bem claro, né, que ele não era verdugo, ou seja, não era ele o executor da morte de ninguém. Ele só estava defendeu, defendendo né? a lei. Ele só defendeu a lei. É. Gamaliel compreendeu a objeção e replicou: não sejas laivo de recriminação nas minhas palavras. Nem a hora, nem o local, tampouco se presta a discussões, mas para não faltar a sinceridade que em mim sempre conheceste, devo dizer-te rapidamente que venho chegando a profundas conclusões a respeito do chamado carpinteiro de Nazaré. Tenho refletido, ela já mudou de ideia, tenho refletido maduramente na sua obra entre nós. Todavia, estou velho, alquebrado, para iniciar qualquer movimento renovador no seio do judaísmo. Em nossa existência chega uma fase em que não nos é lícito intervir nos problemas coletivos, mas em qualquer idade, podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos. É o que vou fazer. O deserto, na majestade silenciosa do isolamento, constituiu sempre a sedução dos nossos antepassados. Sairei de Jerusalém, fugirei do escândalo que as minhas novas ideias e atitudes certo provocariam. Buscarei a solidão para encontrar a verdade. Então, o Gamaliel, ele estava assim, ele queria entender, né? Queria entender o porquê desse amor que as pessoas tinham pelo carpinteiro, não é? Não, ele já tinha se entregado a Jesus, ele só estava dando uma disfarçadinha aqui, mas ele já tinha, e além do mais, ele se tornou amigo de Simão Pedro. Né? Então, pode falar, Sônia. Então, ele estava lendo, relendo, estudando as obras, para ele poder entender melhor. Quando ele fala que ele estava velho, né? Ele não poderia iniciar um movimento que pudesse fazer renovar, né? Uma renovação, não sei, do judaísmo. Então, ele quis se afastar, né? Sim. E quis ir para o deserto, porque no deserto dá para naquele silêncio do deserto, dá para pensar e repensar. Sim, né? mas cuidado para a gente não pensar, não fazer daquela ideia que a gente faz de deserto, né, gente? Como assim, cheio de dunas de areia, né? Quando a gente fala em deserto, a gente sempre pensa no deserto do Saara. Lembrando que o deserto, na região da Judéia, lá na região de Jerusalém para baixo, é um deserto rochoso, com muitas rochas, montes rochosos. E também existiam os pequenos oásis. Então, em torno desses oásis, algumas pessoas viviam e moravam ali. Né? Então, eles não estavam ali dentro numa tenda embaixo de um sol forte no meio do nada. Não era isso. Quando fala morar no deserto, é lembrar que o deserto de Jerusalém, da Judéia, é um deserto rochoso e com vários lugares, assim como pequenos oásis, onde muita gente passava a viver e trabalhar, né?
e ganhando seu pão ali. Então, era o que ele ia fazer, ele ia se afastar daquele tumulto que existia em Jerusalém. Agora, olha esta frase de Gamaliel. Podemos e devemos superar a iluminação e o aprimoramento de nós mesmos, que não tem idade, né? Não tem idade para aprender, não tem idade para operar a iluminação ou aprimoramento de nós mesmos. Ou seja, ele já sendo idoso, já tendo dedicado toda a sua vida ao judaísmo, aos judeus, ao sinédrio, no alto cargo que ele ocupava como rabino. Rabino é professor. E ensinando, interpretando a Torá, ele resolve, então, se afastar, mas não para passar o resto da vida sem fazer nada, só ali no bem bom, certo? Sossegado da vida, só esperando o término da existência. Ele iria procurar a autoiluminação com o Mestre, com Jesus. Algo que até então ele talvez não tivesse alcançado ou compreendido só com a Torá, com os ensinamentos dos livros sagrados do judaísmo. E essa última frase, né, gente? Buscarei a solidão para encontrar a verdade. Porque não dá para a gente estudar, meditar, pensar, ler, reler no meio do tumulto. Para a gente se dedicar, sobretudo, ao estudo dos ensinamentos de Jesus, nós precisamos ir pausadamente. Aliás, que é uma característica do nosso estudo, é ir caminhar devagar, para que a gente possa realmente ali digerindo os ensinamentos, porque assim, é muita areia para o nosso caminhãozinho. Então, a gente tem que ir aos pouquinhos, aos poucos. E muitas vezes a gente realmente precisa. Não é viver sozinho, não é isso. Mas é não estar no meio do tumulto. Né? Reservar algumas pausas para a nossa mente, para que a gente consiga parar de pensar no corre-corre do dia a dia, para dedicarmos alguns momentos a meditar, a pensar, a ler, reler, estudar o Evangelho. É o que nós fazemos na quarta-feira. Né? Nós paramos as nossas atividades, sobretudo com o Evangelho, né, gente? Embora também na sexta. Quando a gente para com as nossas atividades, para de se preocupar com aquilo que a gente fez, ou tem que fazer, ou ainda tem que fazer para o dia seguinte, dedicando a nossa atenção e o nosso pensamento a assuntos tão elevados. Né? Então, é muito bonito isso que Gamaliel fala nesse parágrafo, tá bom? Olha o que ele fala do deserto, gente. O deserto na majestade silenciosa do insulamento. Majestade silenciosa do insulamento. Passaria lá a viver junto com o irmão, mas ele ia fugir da balbúrdia, da confusão, da falação, das discussões intermináveis que existiam, sobretudo no Sinédrio em Jerusalém, tá bom? Vamos continuando, Sônia, mais um pouquinho para depois passar para o Matias. Deixa eu ver onde nós estamos. A gente já está quase terminando, então vou deixar você terminar esse restinho aqui, Sônia. Pode continuar. Saulo de Tarso estava estupefato. Também Gamaliel parecia sofrer a influenciação de estranhos sortilégios. Sem dúvida, os homens do caminho o enfeitiçaram, desbaratando-lhe as últimas energias. Olha a ideia. Pois o velho mestre acabara capitulando numa atitude de consequências imprevisíveis. Capitulando é uma palavra que a gente não usa muito, de capitular, se entregar, né? Se entregar assim, dobrando os joelhos, né? Se entregar sem forças, de uma forma irresistível, né?
Pode continuar. impugnar, discutir, chamá-lo à realidade, quando o venerando mentor da mocidade farisaica, deixando entrever que percebia as vibrações antagônicas do seu espírito ardoroso, sentenciou: já sei o teor da tua resposta íntima, olha lá. Julgas-me fraco, vencido, e cada qual analisa como pode, mas não me leves ao enfado das controvérsias. Olha isso, Sônia. Cada qual analisa como pode. Então, não vou discutir com você. Você pode pensar o que você quiser a meu respeito, certo? Vai lá. Ele estava enfeitiçado, coitado. Pois é. Aqui estou somente para solicitar-te um favor. Espero que não me negues. Poderei providenciar para remover os despojos de Estevão imediatamente. Olha, gente, essa construção aqui, olha, espero não mo negues. Para nós, isso é, assim, é uma verdadeira novidade, mas é o lado erudito da língua portuguesa. Então, espero que você não negue a mim o que eu estou lhe pedindo. Então, ele junta o me com o o. Espero não me negues o que estou pedindo. Então, fica não mo negues. Fica, imagina falar desse jeito no nosso dia a dia, né? É uma construção, assim, bastante erudita, e Emmanuel, como sempre, está ali dando um show na língua portuguesa, né, gente? Pode continuar, Sônia. Via-se que o moço de Tarso hesitava, oprimido por singulares pensamentos. Concede, Saulo. É o último obséquio ao velho amigo. Concedo, disse afinal. Nossa, Gamaliel despediu-se com um gesto de sincero reconhecimento. Está quase acabando, pode ir, Sônia. Novamente rodeado de muitos amigos que procuravam alegrar, o jovem doutor da lei revelava-se muito alheio de si mesmo. Ele está meio atordoado, né? Completamente. Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, Pois é. que ele ficou meio debalde de taça das saudações. O olhar vago, cismático, demonstrava o profundo alinhamento em que se engolfara. Os inesperados acontecimentos acarretavam-lhe à mente um turbilhão de pensamentos angustiados. Queria pensar, desejava recolher-se em si mesmo para o exame necessário das novas perspectivas do seu destino, mas, até o pôr do sol, foi obrigado a manter-se no quadro das convenções sociais, atendendo aos amigos até o fim, alegando necessidade de trocar as vestes ensanguentadas. Abigail retirara-se logo após a entrevista de Gamaliel. Na casa de Dalila, entretanto, a pobrezinha foi acometida de febre alta, penalizando e alarmando a todos os que lá se encontravam. Ao cair da noite, Saulo regressava ao lar da irmã, onde lhe comunicaram o estado da enferma. Aí ela ficou doente, né? Sim. Ela começou a ficar doente ali. Resolvido a imprimir novos rumos à sua vida, procurou sufocar a própria emoção para encarar os fatos com a naturalidade possível. Em lágrimas, a jovem de Corinto pediu que a reconduzisse à casa de Zacarias, receando a marcha da enfermidade. Em vão, Dalila e os parentes procuraram intervir com recursos afetuosos. A súplica de Abigail ao espírito enérgico de Saulo foi exposta comovedoramente e, dentro da severidade que lhe caracterizava as atitudes,
O ex-discípulo de Gamaliel tomou todas as providências para satisfazê-lo. E à noitinha, com muito cuidado, modesta carreta saía de Jerusalém pela estrada de Jope. Ruth recebeu a jovem nos braços, emocionada e aflita. Ela e o marido recordaram então que somente com a morte do pai Abigail tivera febre tão alta, acompanhada de abatimento tão profundo, de senho carregado. Saulo os ouvia, esforçando-se por dissimular a emoção. E enquanto os amigos da jovem procuravam assisti-la carinhosamente, o futuro rabino, sucumbindo num balcão de ideias antagônicas, dirigiu-se para Jerusalém com a intenção de não mais voltar a Jope. Isso. Com isso, nós terminamos o capítulo 8. Com todo, assim, acredito que a morte de Estevão, justamente ali na frente, no colo da irmã, justamente naquele momento, e a dureza do coração de Saulo, é um dos momentos mais tristes deste livro. Tanto é que Emmanuel faz questão de destacar que aquela cena de Abigail com Estevão ao colo nunca mais lhe sairia da mente. Aquilo ficou registrado duramente para ele. Então, né, realmente foi assim, um momento muito, muito triste, e pela segunda vez, Abigail sofria uma dor tão grande, né? Então, tá bom. Sônia, muito obrigada pela leitura, viu? Eu vou voltar aqui. Vou passar, então, agora para o próximo capítulo, capítulo 9, que só pelo título já podemos descobrir o que aconteceu com Abigail. Ela torna-se cristã, mas vamos descobrir como isso foi acontecendo ao longo de sua vida. Então, a leitura agora passa para o Matias. Desde o martírio de Estevão, agravara-se em Jerusalém o movimento de peregrinação, de perseguição a todos os discípulos ou simpatizantes do caminho, como se fora tocado da verdadeira alucinação ao substituir Gamaliel nas funções religiosas mais importantes da cidade. Saulo de Tarso deixava-se fascinar por sugestões de fanatismo e cruel. Ou seja, a tomar o poder, ele validou tudo aquilo que ele tinha feito, né? Sim. Comprovando que a sua autoridade iria valer mais ainda do que Gamaliel. Impiedosas devassas foram ordenadas a respeito de todas as famílias que revelassem inclinação e simpatia pelas ideias do Messias Nazareno. A igreja modesta, onde a bondade de Pedro prosseguia socorrendo os mais desgraçados, era rigorosamente guardada por soldados, com ordem de impedir as prédicas que representavam o brando consolo dos infelizes. Prédica eram as preleções, as palestras, né, os discursos que eles faziam lá na Casa do Caminho sobre a mensagem de Jesus. Obcecado pela ideia de resguardar o patrimônio farisaico, o moço tarsense estava-se aos maiores desmandos e tiranias. Homem de bem foram expulsos da cidade por meras suspeitas. Então, seja, quem manda sou eu e vocês obedecem. Sim. Operários honestos
e até mães de famílias eram interpelados em escandalosos processos públicos, que o perseguidor fazia questão de movimentar. Iniciou-se um êxodo de grandes proporções, como Jerusalém de há muito não via. A cidade começou a despovoar-se de trabalhadores. O caminho havia seduzido para as suas doces consolações a alma do povo, cansada na incompreensão e no sacrifício. Livre das prestigiosas advertências de Gamaliel, que se retirara para o deserto, e sem a carinhosa assistência de Abigail, ou seja, aqui ele perdeu o que poderia segurar ele um pouquinho dessa rebeldia dele, né? Que era o Gamaliel e o amor que ele dizia que tinha por Abigail, né? Uhum. Que nele facultava generosas inspirações, o futuro rabino parecia um louco, em cujo peito o coração estivesse resequido. Debalde, mulheres indefesas suplicavam piedade inutilmente. Crianças miserimas pediam complacência para os pais, abandonados como prisioneiros infelizes. Vejam a extensão do que Saulo estava fazendo. Até onde ia o seu fanatismo, a sua defesa em relação às leis de Moisés. Podemos dizer aqui também, Marolisa, que por ele ter descoberto que a mulher que ele amava fazia parte desse grupo, o revoltou ainda mais também, não? Por ele ter, aí que ele colocou toda a revolta dele por ter perdido essa situação, ele colocou nos cristãos, né, nos seguidores de Jesus, né? Sim, é fácil esse raciocínio, como que dizendo, por causa do Cristo, eu acabei perdendo a mulher que eu amava. Simples Exatamente. assim, né? Exatamente. Então, toda a raiva, toda a revolta dele, ele estava descarregando em cima daqueles que eram simpatizantes à mensagem de Jesus. O moço de Tarso parecia dominado por uma indiferença criminosa. As rogativas mais sinceras encontravam no seu espírito um rochedo áspero, incapaz de compreender as circunstâncias que lhe haviam modificado os planos. Aqui já entra essa parte até que eu comentei, né? Ele modificou os planos dele porque deve ter tocado na consciência o que o sucessor, né, que ele substituiu, tinha dito para ele, que as consequências seriam, né, e a perda da mulher. E esperanças de vida. Imputava o insucesso dos seus sonhos de mocidade, aquele Cristo que não conseguia entender. Odiá-lo-ia enquanto vivesse. Não sendo possível encontrá-lo para uma vingança direta, perseguia-lo aí na pessoa dos seus caudatários, através de todos os caminhos. Então, caudatários aqui seriam os seguidores, né? Os seguidores de Jesus. Ele queria se vingar, né? Sim. Seja da forma que fosse, a vingança e o ódio era o que ele queria. Ao seu ver, era ele, o carpinteiro anônimo, o causador dos seus fracassos em relação ao amor de Abigail. Agora, envenenando no seu coração o impulsivo por sentimentos estranhos, que, dia a dia, cavavam profundos abismos entre sua figura inovidável e as lembranças que lhe eram mais carinhosas.
Inovidável significa inesquecível. Veio aí a consciência, né? Começou a consciência a bater nele, né? Sobre o que ele perdeu por um ato errôneo, um ato de ignorância, de orgulho, de ego, né? Não mais voltará à casa de Zacarias, e embora os amigos da estrada de Jope instassem por suas notícias, mantinha-se irredutível no círculo do seu egoísmo sufocante. Forte, né? A casa de Zacarias era a chácara, o sítio, onde vivia Zacarias, a esposa Ruth e Abigail. Né? Então, os amigos da estrada de Jope eram eles, Ruth, Zacarias e Abigail. E claro que perguntavam por notícias dele, por que Saulo não foi mais visitar Abigail, mesmo sabendo que ela estava doente daquele jeito? Por que ele não foi mais lá? Mas mesmo assim ele se mantinha irredutível no seu orgulho, no seu egoísmo. Mas vamos em frente. Precisamos pensar bastante nessa história aqui. De vez em quando, sentia-se premido por uma saudade singular. Experimentava a imensa falta de ternura de Abigail, cujas lembranças nunca mais se lhe havia apertado da alma enrijecida e ansiosa. Mulher alguma poderia substituí-la no carinho do seu coração. Entre angústias extremas, recordava a agonia de Estevão, sua invejável paz e consciência, as palavras de amor e de perdão. Em seguida, via a noiva genuflexa. Genuflexa é ajoelhada. Eu ia falar que era outra coisa, não é não. Implorando-lhe amparo com um clarão de generosidade nos olhos suplices. Jamais esqueceria aquela prece angustiosa e comovedora que ela fizera ao abraçar o irmão nos derradeiros instantes de vida. Não obstante a perseguição cruel que o transformara em mola central de todas as atividades contra a igreja humilde do caminho, Saulo sentia que as necessidades espirituais se multiplicavam no espírito sedento de consolação. Ou seja, aqui podemos até dizer que já iniciava uma sementinha de mudança no seu comportamento, no seu espírito, né? Começava a tomar uma certa consciência de tudo aquilo que ele fez, comparado do que representava o Cristo, né? Ele estava sofrendo, mas ele não se entregava, né? O sofrimento é porque ele tinha consciência que errou, mas o orgulho não permitia que ele regredisse, né? Porque ele tinha eu não sei, Matias, eu não sei se ele tinha consciência de que ele tinha errado. Ele não se considerava como errado. Para ele estava certo no que ele estava fazendo, defendendo a lei de Moisés. Eu podia então dizer que ele começou a ficar confuso, né, Maroísa? Não, a consciência ainda não tinha chegado nesse ponto. O que aconteceu é que ele estava realmente sentindo muita falta de Abigail. E mas isso na cabeça confundido, dele, começou a confundir ele um pouco, né? Ele estava certo em fazer o que ele estava fazendo. Vamos mais um pouquinho aqui, que já é quase 8h25 já. Mais um pouquinho. 8 meses de luta incessantes passaram sobre a morte de Estevão, quando o moço tarsense, capitulando ante a saudade e o amor que lhe dominavam a alma, resolveu rever a paisagem florida da estrada de Jope, onde, por certo, reconquistaria o afeto de Abigail, de maneira a reorganizarem todos os projetos de um futuro ditoso. Tomou o carro minúsculo
com o coração opreso. Quantas hesitações não venceras para retornar à antiga situação, humilhando a vaidade de um homem convencionalista e inflexível. A luz crepuscular enchia a natureza de reflexos de ouros fulgurante. Aquele céu muito azul, a verdura agreste, as brisas cariciosas da tarde eram os mesmos. Sentia-se reviver. Sonhos e esperanças continuavam também intangíveis, e refletia na melhor maneira de reaver a dedicação da mulher escolhida, sem humilhação para sua vaidade. Assim mesmo, ele queria conquistar ela sem pedir desculpa, perdão. Ai, meu Deus. Contar-lhe ia sua desesperação, diria das suas insônias, da continuidade do imenso amor que nenhuma circunstância conseguira destruir. Embora mantivesse firme o propósito de omitir toda e qualquer alusão ao carpinteiro de Nazaré, falaria a Abigail do remorso por não lhe haver estendido mãos amigas no instante em que todas as esperanças de sua alma feminina se havia abalado ante o imprevisto da morte dolorosa do irmão, em circunstâncias tão amargas. Esclarecia os detalhes de seus sentimentos. Havia de refletir-se a recordação indelével. Perdi aqui da sua prece angustiosa e ardente, quando Estevão penetrava os umbrais da morte, atraí-la-ia ao coração que jamais a esquecera, beijar-lhe-ia os cabelos, formularia novos projetos de amor e felicidade. Pronto, nós vamos parar aí, porque faltam só 2 minutinhos para a gente terminar. Então, nós vamos parar aqui nesse parágrafo aqui, tá? No parágrafo 5, mergulhado, tá bom? Então, Saulo deveria estar sofrendo muito a falta de Abigail, para passar por cima da própria vaidade, do próprio orgulho, tomar coragem para passar por cima das suas convicções para ir atrás dela, tá bom? Então, vai ser uma surpresa naquilo que ele vai encontrar lá na casinha deles em Jope, tá bom, gente? Nós vamos parar por aqui. Malu, Tá certo? mas vamos aqui ressaltar, nesse finalzinho, vamos ressaltar quanto ele fez, né, para suprir aquele orgulho, para voltar, para procurar por ela. Se passaram 8 meses. 8 meses. Gente, é um tempo considerável, né? Sem dúvida. Para quem se diz que ama tanto, que não vive sem ela, que quanta falta, né, o carinho dela faz. 8 meses. Isso me chama muita atenção do que o orgulho faz, do que a vaidade faz. Nem diga, Celina. Né? Assim, o quanto o orgulho endurece o coração do ser humano. E tem consequências gravíssimas. Não é? Justamente. Mas é isso aí. Então, tá bom, gente. Eu vou voltar lá para a tela do Skype. E, para finalizar, para nós, é a Rosana que faz a prece de encerramento. Por favor, Rosana. Sim. Elevemos nosso pensamento em Deus e em Jesus, nosso Mestre, nossos anjos guardiões, nossos benfeitores espirituais, rogando que a nossa noite seja de harmonia, serenidade, sabedoria, de amor e fraternidade em nós.
que cada um de nós reconheça no outro a grande luz divina e que nossos pensamentos e atos reflitam a luz de Jesus em nossos corações. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Abençoa, Senhor, nossa noite. Fica conosco, Jesus, em todos os nossos caminhos, pensamentos e ações. Assim seja. Graças a Deus. Obrigado, nosso Pai Criador. Então, muito obrigada, queridos amigos, mais uma vez, por esse estudo, pela companhia de vocês, pelas leituras, pelas preces, e que Deus, que Jesus abençoe o nosso NEP Eurípides Barçanufo, abençoe a todos os participantes desses estudos do Evangelho, que Ele nos dê proteção para mais este ano, para vencermos mais este ano, toda quarta-feira, estudando o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Muito obrigada a todos, boa noite, um bom descanso e até sexta na nossa roda de leituras, se Deus quiser. Boa noite a todos.